Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos dar continuidade então aqui à leitura do livro de Atos, né? Alguns detalhes aqui que nós já vimos, o suficiente de que não há a mínima possibilidade de construirmos templos. Estamos vendo aqui a história especificamente do apóstolo Paulo, né? O que aconteceu com ele. E lembrando que não é para tirar a sua fé aonde? No seu templo, no seu líder, dizendo que você tem que frequentar templo, que você tem que levar dinheiro para ajudar a construir outros templos. Nada disso, tá? Continue fazendo o que você acha que deve fazer. Eu, particularmente, estou mostrando para vocês aqui que eu sou um discípulo do Cristo, tenho a Bíblia, né? Vocês chamam de Bíblia, não há problema nenhum, como base da minha fé, então é a partir da Bíblia que eu exerço a minha fé, e não ao contrário como muitos por aí, tá certo? Primeiro exerce a fé e depois submete a Bíblia a esta fé. Vamos lá. Atos 25, verso 1. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes, olha eles aí, onde os líderes religiosos, né? Onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu, vamos falar de novo. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Tendo passado com eles 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Eu fico imaginando a cena aqui, né? Vocês já devem ter visto isso em filmes, novelas, documentário, né? Então Paulo vai até aquele local, aí fica um monte de gente ao redor dele falando, você é isso, você é aquilo, e você é aquele gente gritando no ouvido dele, aí, oh, isso aqui, ô seu traidor, isso, né? E ele só quieto ali. Só que falavam o quê? Coisas que não podiam provar. Verso 8. Então Paulo fez sua defesa. Nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo, você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca dessas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Vamos falar uma coisa aqui, né? Paulo sabia muito bem, né, da cilada que queriam, né, fazer com ele, queriam matar ele ali no caminho. Então Paulo falou, não, eu quero ficar aqui. Justo, bem compreensível Paulo tentar o quê? Preservar a sua vida. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo a César. Apelo para César. Então o que Paulo está dizendo? O seguinte, olha, se eu tenho alguma coisa a ser condenado, que me condenem logo e me matem. Agora, se não tem nada, ninguém tem o direito de me condenar à morte. Ele está querendo dizer nas entrelinhas, nem você, Festo. Portanto, agora eu estou apelando um acima de você, a Festo, a César. Tá? Paulo não era bobo, não. Paulo não era bobão, não. Todos nós sabemos isso. Verso 12. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou, você apelou para César? Para César irá. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar Festo. Visto que estava passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Há aqui um homem que Félix deixou preso. Há aqui um homem que Félix protegeu dos líderes religiosos judeus, dos judeus religiosos que queriam matá-lo, tá certo? Não podemos esquecer desse tal Félix aí que segurou as pontas aí para Paulo, tá? Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes, olha só aqui eles de novo,
Quando fui a Jerusalém, os líderes religiosos e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Pelo contrário, tinham alguns pontos de divergência com ele acerca de sua própria religião e de um certo Jesus já morto, o qual Paulo insiste que está vivo. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos, por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Apelando Paulo para que fosse... vamos falar novamente. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem. Ele respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiência com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever a sua majestade. Por isso, eu o trouxe diante dos senhores, especialmente diante de ti, rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. Então veja, agora aqui, Festo e o Agripa, eles estão tentando montar uma petição ou uma mensagem, sei lá o quê, para que quando Paulo fosse a César, tivesse ali já resumida a história. Mas eles não tinham com o que acusar aquele homem. Veja que primeiro foi com o Cristo, agora são com os apóstolos e a história nos mostra que de lá para cá os discípulos também. E hoje, todo aquele que se manifestar para pregar o verdadeiro Cristo vai ser perseguido também. Tá certo? Bom, não vimos aqui, né? Terminamos o capítulo 25, não vimos aqui nenhuma manifestação para se construir templo e ficar dentro dele praticando aqueles rituais que todos vocês já sabem. Vamos lá, Atos capítulo 26, verso 1. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Deixa eu parar aqui um minutinho. Então, Paulo agora estava falando com um homem que conhecia muito bem a lei mosaica e as controvérsias, ou seja, as contradições. Paulo estava falando com um homem que conhecia muito bem a lei e o perfil dos líderes religiosos e dos religiosos judeus, tá certo? Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém.
com autorização dos chefes e dos sacerdotes, com autorização dos líderes religiosos, lancei muitos santos na prisão e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga, vamos falar novamente, muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. E olha, veja, então além de Paulo, além de castigar, ele tentava, ok? Como é que se diz? Ele torturava as pessoas, forçando que falassem algo para conduzirem eles à morte. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se e fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Então Paulo está dizendo que agora ele foi fiel à visão celestial, e que agora ele estava dizendo, pregando às pessoas que se arrependessem e voltassem a Deus. Como? Indo para a igreja, sendo batizado nas águas, sendo dizimista, ofertante, cantando no coral, no quarteto, no dueto, solo, participando da escola dominical, da escola sabatina, guardando o domingo, guardando o sábado. É dessa maneira que ele pediu que as pessoas se arrependessem e voltassem a Deus? Não. Como? Praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Que obras? Lembra o Cristo? É muito melhor dar do que receber. Se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2, e assim por diante. Amor ao seu semelhante. Tá certo? Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho a tanta gente. Não, vamos ler de novo. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E, por esse motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: Você está louco, Paulo? Há muitas letras estão levando à loucura. Está dizendo o seguinte, e olha que quem interrompeu foi Festo, que já ouviu Paulo. Não foi nem o rei Agripa. Tá? Então ele está dizendo o seguinte, Paulo, você de tão inteligente, de tanto ler, de tanto pesquisar as coisas, você está ficando louco. Respondeu Paulo: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que eu estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas. E lhe posso falar abertamente. Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Então veja que tudo que Paulo estava falando era conhecido tanto de Festo quanto do Agripa. Tá certo? Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu:
Em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem, se tornem como eu, menos essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: este homem não fez nada que mereça a morte ou prisão. Agripa disse a Festo: ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Então veja, né? Paulo aqui com medo de que alguém cedesse à pressão dos judeus, né? Porque tudo que se diz aqui, ó, para fazer a vontade dos judeus, né? Para bajular os judeus e tudo mais, é para que os judeus não fizessem arruaça lá em Jerusalém. Porque os romanos, os governadores que cuidavam daquelas províncias, não queriam problema com o imperador de jeito nenhum. Mas aqui os dois estão falando o seguinte: olha, não há nada que possa, que eles disseram ali, que tenhamos que prender e matar Paulo. Mas como ele apelou para César, agora temos que mandar ele para César. Terminamos o capítulo aqui 26. Nada de construir templo, absolutamente nada. Mesmo porque quem construía templo na época de Paulo aqui, né? E quem frequentava templo estava contra o que Paulo estava pregando, que estava certinho com o que Cristo pregou. Tá certo? Deixa um like, se inscreva, acione o sino e compartilhe o vídeo. Um abraço e até o próximo capítulo.